irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias? Eu espero que sim. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é Mosias, do capítulo 25 até o capítulo 28, e o que podemos aprender. No capítulo 25 nós vemos que depois de muitos anos, o povo de Lime, com o povo de Alma, o povo de Mosias e de Zaraenla tornaram-se único povo. Todos eles passaram a ter o nome de Nefita, pois eles queriam muito se tornar membros da igreja do Senhor, e Mosias tinha feito todos se reunirem. Aí foi explicado porque as aflições que eles passaram devido novamente tudo que havia acontecido devido pelo rei Noé. E no versículo 8 diz: pois não sabia o que pensar, porque quando viram os que haviam sido libertados do cativeiro, encheram-se de grande alegria. Então nós vimos no outro capítulo que teve aqueles que estavam lá presos pelos lamanitas, mas através de uma estratégia conseguiram se salvar, viajaram, andaram muitos dias, até conseguirem ficar livre deles, correto? E aí eles se lembraram do amor do Pai Celestial. E no versículo 10 fala que eles oraram para agradecer ao Senhor. E a alma foi de grupo em grupo agradecendo, pregando a fé e o arrependimento para cada pessoa, para cada família. Ele batizou quem queria se tornar membro da igreja e organizou igrejas, ou seja, organizou alas, e designou homens para o sacerdócio, porque fica complicado uma pessoa só, ainda mais naquela época que não tinha redes sociais, internet e nenhuma tecnologia para poder fazer. Mesmo hoje é necessário, imagine naquele tempo que, pode-se dizer, não existia nada comparado do que existe agora. E Alma também lembrou que a eles que o Senhor, quem os havia libertado do cativeiro, do fardo pesado que o jugo que os lamanitas estavam impondo a eles. Aí no versículos 23 e 24. E existiam então 7 igrejas na terra de Zaraenla. E aconteceu que todos aqueles que desejavam tomar sobre si o nome de Cristo, ou seja, de Deus, uniam-se às igrejas de Deus, e eram chamados povo de Deus. E o Senhor derramou seu Espírito sobre eles, e foram abençoados e prosperaram na terra. Então, e aí o que a gente vê? 7 igrejas, ou seja, a alma organizou as alas e também organizou estaca. Então, todos nós somos membros da igreja, pertencemos a uma estaca. E sabemos que à medida que uma ala vai crescendo, ela divide, uma outra ala é formada. Da mesma forma, quando uma estaca também cresce, ela vai se multiplicando, crescendo, e aí ela é dividida para que outra estaca seja organizada. Aí eu já participei de divisões de estaca e de ala. A gente primeiro fica aquela coisa, a gente já estava tão acostumado com aquela sede de estaca, mas realmente é uma bênção grandiosa. Na época que eu me batizei, existiam somente 6 estacas aqui na cidade de São Paulo, que eram a estaca Caxingui, que é do templo, a Santo Amaro, Perdizes, onde eu me batizei, a estaca Leste, para onde eu havia me mudado com pouco tempo de membro, a estaca Norte, estaca Ipiranga. Então muitas pessoas tinham que pegar bastante condução, sair muito cedo de casa para poderem assistir, tanto para assistir às reuniões da ala como para assistir às reuniões da estaca. Mas agora crescendo com as divisões, foi crescendo, 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 e agora são várias estacas. Muitas pessoas têm a bênção, o privilégio de ter uma capela próxima de sua residência e também uma sede de estaca. Isso é uma bênção muito grande. E aí no capítulo 26, o que nós vemos? Os da nova geração eram muito pequenos na época do rei Benjamim, e eles não compreendiam as escrituras e ensinamentos. Quer dizer, eles eram muito pequenos, eles não tinham muito criancinhas, eles não tinham, naquela época que o rei Benjamim deu o seu famoso sermão e todos os seus ensinamentos, eles não tinham como compreender. Só que eles se afastaram da igreja e fizeram muito se afastar.
Talvez você, irmão ou irmã que esteja me ouvindo, possa estar passando por um momento como esse, ou pode conhecer alguém que esteja passando por isso, de ter um filho que, apesar de nascido no convênio, decide seguir o caminho do mundo, porque o mundo oferece muitas coisas e a curiosidade de querer saber experimentar coisas no mundo na cabeça de um jovem é muito grande, por isso é necessário sempre vigiar e orar. Mas vamos ver aqui que o mais importante de tudo é não desistir. Então, e Alma, ele não sabia o que fazer e procurou o rei Mosias, que por sua vez designou ele e Alma para o julgar, para avaliar, para saber o que fazer, qual a disciplina que eles deveriam receber. Aí no versículo 13 e 14, vamos ler, mostra que Alma, ele não sabia o que fazer, então ele procurou que lembra da pergunta de Nefe, a vez perguntado ao Senhor, ele também fez a mesma coisa. A Alma, ele buscou inspiração no Senhor, no Pai Celestial, para saber, para buscar sabedoria, para saber o que ele deveria fazer naquele momento, na situação que, pelo que a gente vê, era uma situação inédita da qual eles não haviam ainda passado por antes. Aí no capítulo 26, no versículo 15, diz assim, o Alma ele teve tanta fé para procurar o Senhor que o Senhor respondeu a ele dizendo, abençoado és tu, Alma, e abençoados são os que foram batizados nas águas de Mormon. Abençoado és tu por causa de tua grande fé, tão somente nas palavras de meu servo Abinadi. Então, relembrando, Alma, ele era um dos sacerdotes do rei Noé, só que ele, ao ouvir as palavras de Abinadi, ele se arrependeu, ele se converteu e levou muitas pessoas também a se converterem ao Evangelho. Então, a mesma coisa, novamente dizendo, se todos podem se arrepender e devem se arrepender de seus pecados, semanalmente nós renovamos nossos convênios no sacramento e todos os pecados, exceto negar o Espírito Santo, depois de ter recebido e de cometer o homicídio, que é o assassinato a sangue frio, que as escrituras chamam de derramar o sangue inocente. Se a pessoa não tiver cometido um desses pecados, ela tem como passar por um processo de arrependimento e poder se reconciliar com o Pai Celestial e ter as bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. Então depois Alma recebeu a promessa de vida eterna e o Senhor testificou de sua obra e como Alma deveria agir com os incrédulos e rebeldes. Então Alma devia estar com certeza muito aflito a ponto de ter inquirido ao Senhor o que poder fazer. Então Alma, o que ele fez? Ele registrou as palavras e ele julgou, ou seja, ele avaliou, passou, fez uma disciplina do Senhor quem estava na iniquidade. Quem se confessou e se arrependeu permaneceu contado com o povo da igreja, ou seja, continuou sendo membro. E quem não quis sair das suas iniquidades acabou sendo excomungado. Então hoje também o que acontece? A pessoa tem a chance de se arrepender e tal, mas em alguns casos, infelizmente, pode acontecer uma excomunhão, mas lembrando que a excomunhão não é um castigo. A excomunhão é uma disciplina para a pessoa poder entender a gravidade do erro ou erros que ela cometeu, para que ela possa se reconciliar com o Pai Celestial e ter o milagre do perdão na vida dela. Então, assim a alma colocou colocou todos os assuntos da igreja em ordem e o evangelho continuou a ser ensinado e o povo era orientado a orar e agradecer. Nós também, às vezes na nossa oração, a gente muito mais pede do que a gente agradece e a gente esquece de agradecer por muitas coisas, a saúde, o dia de trabalho, o alimento,
a gente poder enxergar, poder ouvir, falar, andar, caminhar, enfim. Nós aqui, então, se a gente realmente fizer um exame de consciência, a gente vê que temos infinitas coisas para agradecer ao Pai Celestial e não somente ficar pedindo. Então, sempre devemos fazer oração. A oração não é aquela coisa cheia de elogios e de saudações, não. O Senhor quer que nós abramos nosso coração para Ele, para saber, para que a gente tenha uma conversa franca, honesta e sincera, para podermos nos aproximar dele, correto? E aí no capítulo 27, o que nós vemos? Mosias proibiu a perseguição, pois os infiéis perturbavam demais quem era membro. E isso às vezes pode acontecer hoje. Tem pessoas que não basta estar na iniquidade, elas ficam inconformadas de ver alguém que está procurando se esforçar para viver o Evangelho ou para viver corretamente e fica perturbando. Isso pode acontecer com pessoas de toda e qualquer religião. Se no caso de nós que somos homens, se não bebe, o crentão, ó, criança, você tem que beber porque refrigerante é para criança, homem que é homem tem que beber e tudo, eu não tenho problema com isso. Eu falo não, eu explico da palavra de sabedoria e o porquê de eu não querer me envolver com bebidas alcoólicas e tal. Então, mas as pessoas, é assim, quem é perturbado nunca consegue ver alguém em paz, alguém na tranquilidade. Sempre vai querer perturbar quem está tranquilo, procurando viver tranquilamente. Então, e aí na igreja, naquela época, não era permitido orgulho e vaidade. E cada um deveria estimar o seu próximo como a si mesmo. E todos deveriam trabalhar. Mesmo os irmãos, os homens que tinham sido designados mestres e sacerdotes, eles tinham que trabalhar com as próprias mãos. Como lembrando mais uma vez, o que o Senhor ordenou a Adão quando ele saiu do jardim do Éden? No suor de teu rosto comerás o teu pão de cada dia. Então, mesma coisa nós, como já falamos no outro vídeo, todas as pessoas capazes podem e devem trabalhar. E aí, à medida que eles foram trabalhando e tal, o Senhor os fez prosperar. Mas e o que acontecia? Uma das coisas que a gente vê que tanto estava afligindo a alma, que entre os rebeldes estavam quem? Estava Alma, o filho de Alma, que tinha o mesmo nome do pai, e os filhos de Mosias. E então quer dizer, apesar de terem tido bons exemplos depois, bons ensinamentos, mas eles decidiram trilhar o caminho da rebeldia e perturbavam quem estava procurando viver fielmente e corretamente. E eles procuravam destruir a igreja e fala que eles tinham problema com a idolatria. E Alma, o filho, ele era bom de lábia e ele fez pessoas se desviarem do caminho correto. Então isso deve ser tido com certeza demais para o pai dele, que tinha vivido na iniquidade, se arrependeu e estava desde então se esforçando para levar o Evangelho, para ajudar ele mesmo e outras pessoas a viverem o Evangelho, mas de repente o filho dele cresce e se junta com os filhos do rei e ficam na toda aquela rebeldia, procurando perverter e destruir os caminhos do Senhor. Então e com isso Alma, o filho, ele fez muitos se afastarem. Mas de repente aconteceu algo. O que nós sabemos que aconteceu enquanto eles estavam lá no caminho da iniquidade, da idolatria e da perversão, o que aconteceu? Um anjo do Senhor apareceu a eles e o espanto foi tão grande que eles caíram por terra. Quem já teve essa sensação teve ficar assim. Então o assombro deles foi muito grande. E o anjo falava com a voz de um trovão e os advertiu. Eles ficaram muito assombrados que caíram por terra. Vamos ler no capítulo 27, nos versículos 13 e 14, o anjo chamando a atenção deles e disse, porque o anjo
que ele viu como é que eles estavam e o anjo questionou: por que vocês estão tentando destruir a igreja? Por que vocês estão se rebelando? Por que vocês estão distorcendo os ensinamentos e os mandamentos do Senhor? Então, e aí no versículo 13, eles não estavam entendendo o que o anjo estava dizendo. Aí no 13, não obstante, ele clamou outra vez, dizendo: alma, levanta-te, aproxima-te, pois por que persegues a igreja de Deus? Porquanto o Senhor disse: esta é a minha igreja, e eu a estabelecerei, e nada a destruirá, a não ser a transgressão do meu povo. E disse mais o anjo: eis que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma, que é teu pai, porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Portanto, vim com o propósito de convencer-te do poder e autoridade de Deus, para que as orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com sua fé. Então, esses rapazes, esses jovens, eles estavam numa situação tão terrível e tão complicada que Alma orou com tanta fé, com tanta intensidade, que o anjo do Senhor apareceu para poder chamar a atenção deles. E nós, como pais, a gente, caso um filho nosso se rebelasse, a gente teria essa fé também de ver até chegar de um anjo aparecer para o nosso filho para chamar a atenção dele, mas que possamos ser sempre fiéis, ser exemplos para que nossos filhos sigam o nosso exemplo. E nós será que agiríamos como o final do como eles? E aí no final do versículo 16 o anjo diz assim: agora te digo, segue teu caminho e não procures mais destruir a igreja, para que as orações deles sejam respondidas. E isto ainda que tu mesmo prefira ser lançado fora. Então o anjo falou: se você quiser se destruir, você se destrua, mas para de perseguir a igreja, para de atrapalhar o evangelho, para que as orações de seu pai e dos outros rapazes também, os filhos de Mosias, também os seus pais também oraram com tanta fé que o anjo apareceu a eles. Então, e nós, novamente perguntando, como pais, a gente ia gostar? Ou melhor, a gente ia aceitar quando acontece de um filho nosso cometer um erro ou alguma coisa? A gente tem a humildade de reconhecer que o nosso filho precisa ser corrigido, ou a gente faz como muitos pais que, mesmo sabendo que os filhos estão cometendo coisa errada, vão lá, acoberta, justifica e né? Existe até as frases que eu considero malditas que a gente vê muitos pais comentando, pronunciando, e que pais de verdade jamais devem dizer. Quando o filho é criança, é pequeno, quando crescer a gente corrige. Aí quando o filho fica adolescente, jovem é assim mesmo, depois isso é fase, depois supera, mas na hora que depois, quando finalmente tenta corrigir, superar, eles já não conseguem mais. Em ambiente de trabalho, é claro, eu lido, como eu lido com o público, eu sempre, praticamente a minha vida toda, trabalho lidando com o público. A gente vê pessoas de diferentes idades e gerações, e eu fico surpreso como a gente vê jovens que chegam a ponto de xingar, bater na cara dos pais, e fica por isso mesmo. Eu fico, nossa, por menos do que isso, a minha boca já estaria doendo. Eu já teria até recebido um castigo. Fico pensando, se eu ao menos sonhasse de fazer isso com meu pai e com a minha mãe. Eu não, vocês podem dizer, o irmão Ari deve estar falando que a gente deve castigar, deve bater. Não, não deve bater, mas a criança que ela é bem orientada, a criança que é bem amada, a criança e o jovem que são bem ensinados e que tem exemplo dentro de casa, dificilmente eles vão se rebelar depois. Pode ser que aconteça, pode, mas aí não vai ser responsabilidade dos pais.
Então é importantíssimo os pais sempre serem exemplo. Esses jovens mesmo, tendo os pais exemplos, se rebelaram. E aí eles ficaram, claro, com tanto medo que eles caíram. Aí Alma, o filho, ele ficou mudo por 2 dias. E aí os amigos levaram para o pai dele e contaram o que aconteceu. E Alma, o pai, ele ficou muito agradecido porque ele sabia que aquele era o poder de Deus, ele sabia que a sua oração tinha sido respondida e ele chamou a multidão para presenciar, para testemunhar o que havia acontecido. E fez os irmãos do sacerdócio orar e para poder jejuar por 2 dias. Eles eram fortes, hein? Para poder jejuar 2 dias, a gente mal consegue jejuar um. Mas e você? Qual a sua experiência com jejum? Deixa aqui no comentário. E depois desses 2 dias, Alma, o filho, ele acordou e os tranquilizou porque ele disse que ele havia sido redimido e ele nasceu do Espírito. Então ele e os filhos de Mosias decidiram sair em missão para ensinar as pessoas que eles haviam desviado e a reparar os danos que eles haviam causado. E para poder servir uma missão, eles tiveram grandes provações, chegando até mesmo a serem perseguidos e machucados. Porém, transmitia conforto para os membros da igreja e exortando a guardar os mandamentos. E assim eles foram instrumentos de Deus na salvação de muitos e foram abençoados por testificar do Senhor. Então, você que também tenha servido uma missão de tempo integral, uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos, principalmente o mais velho, o pequeno agora é novo, ainda não tem, está longe, mas eu sempre orientei e sempre para o meu filho disse: filho, a missão é um tempo maravilhoso, é um tempo espetacular e único que temos em nossas vidas. Você vai ter muitas alegrias, vai ter pessoas que você vai ensinar que vão se converter ao Evangelho, vai ter pessoas que estão afastadas, que você vai visitar, que elas vão retornar ao caminho do Evangelho, mas você vai ter também, como todos os missionários, vai ter provações. Gente que chama só para discutir, gente que quer só bater boca, gente que quer te confrontar, gente que quer testar seu conhecimento da Bíblia. Enfim, você vai ter muitos desafios e tal. Eu, no meu caso, tive vários desafios, como por exemplo, passei por racismo, sofri racismo, discriminação por tom de pele, por também a questão materialista, temperaturas baixíssimas, ou então quando o calor chegava as temperaturas eram tão grandes que era complicado caminhar, né, debaixo do sol forte. E todas as pessoas que serviram missão tiveram provações grandes e terríveis, mas todos conseguiram superar. E como a gente supera? Buscando ajuda no Senhor. Uma época, por exemplo, na missão, a gente estava chateado porque a gente não estava conseguindo ensinar e, por conseguinte, a gente não estava conseguindo batizar. Aí tinha um elder que estava servindo lá a missão com nós, que o primo dele estava servindo missão lá na Alemanha. E o primo dele escreveu dizendo que a pregação do evangelho lá nesse país era tão difícil, mas era tão difícil que eles, na época, eram palestras. Quem pegou essa época lembra que eram 6 palestras, hoje são lições, que eles, às vezes, alguns missionários passavam 2 anos lá e não conseguiam batizar ninguém, ou raramente eles conseguiam chegar na 3ª palestra. Mas eles mesmo assim mantinham ânimo para poder continuar servindo e pregando. Então é a mesma coisa. A gente procurou também, essa carta nos confortou bastante, nos animou, e a gente viu que a nossa aprovação na verdade era muito pequena comparado ao que esses elders estavam sofrendo lá, em outras partes da Europa e do mundo também.
E aí no capítulo 28, os filhos de Mosi, eles estavam tão convertidos que eles pediram a seu pai para pregar o evangelho a quem? Aos lamanitas, que eles não queriam que uma só alma se perdesse. Eles foram rebeldes, mas o Senhor os poupou e para que eles pudessem ter a chance de poder levar, estando convertidos, eles pudessem levar o Evangelho e agora ser instrumentos na mão do Senhor para que eles pudessem trazer almas para o Pai Celestial. E a conversão deles estava tão grande que eles recusaram os quatro o lugar de rei que o pai, que ninguém menos que o pai deles ocupava. Imagine, a gente teria essa fé também, o nosso pai é lá o rei, o pai diz, filho, agora você vai ficar no meu lugar, ter todos os privilégios que um rei tem, a gente se negar para poder levar o evangelho às pessoas. E aí o rei Mosias não sabia o que fazer, ele queria o Senhor, ele orou, e aí no versículo 7 ele diz bem assim, e o Senhor disse a Mosias, deixa-o subir, pois muitos acreditarão em suas palavras, e eles terão vida eterna, e livrarei teus filhos das mãos dos lamanitas. O Senhor então havia prometido a Mosias que não iria acontecer o pior com eles, seus filhos, e que eles iriam poder servir sua missão. Então eles viajaram para o deserto para pregar. Mais uma vez falando, né? A gente quando é chamado para missão, geralmente todo mundo vai para um lugar que não queria ou que menos esperava. Eu, no caso de tudo, fui para onde eu menos esperava, mas eu vi que lá realmente era o lugar que eu deveria ir, no caso a missão Florianópolis, que recentemente foi anunciado um templo para lá, né? Então eles viajaram. Então ele. Agora imagine também quantos dias e quanto tempo eles viajaram. Lembro que quando eu saí aqui do Centro de Treinamento Missionário, CTM, eu e o outro Helder, que era Rio de Janeiro, a gente saímos daqui de São Paulo lá para Florianópolis de ônibus. E foi uma viagem que durou praticamente 12 horas. A gente passou a noite na estrada, além, né? Então agora, mas imagine eles que não tinham naquela época isso, né? Um transporte motorizado e com algum conforto para que eles pudessem. Eles tinham que procurar um lugar para poder dormir, procurar o que comer. A gente vê, né, as provações que os servos do Senhor passam. E o rei Mosias pegou os registros da placa de latão, assim, perdão, e aí eles foram lá, e o relato do que aconteceu com eles a gente vai ver nas próximas aulas. As experiências que eles tiveram, situações que eles passaram e que podemos aplicar na nossa vida diária. Então eles foram lá para pregar o evangelho, e os filhos de Mosias para os lamanitas. E aí o rei Mosias, assim, agora sim, ele pegou os registros das placas de latão, que são os registros dos judeus, que é desde o começo, desde Adão, até o ano 600 a.C., que é o ano que Leí pegou sua família e quem o seguiu para sair de Jerusalém e vir aqui para a terra prometida, que é as Américas. Então o rei Mosias ele traduziu isso com o quê? Com a ajuda do Urim e Tumim, aquelas pedras e tal, para poder interpretar tudo. Então essas placas elas foram preservadas por Senhor. E ao terminar a tradução delas, o rei Mosias comentou muita coisa. Tudo parte da Bíblia. Era importante que eles também tivessem as escrituras, como os 10 mandamentos. E o rei Mosias ensinou para eles o que é algo, por exemplo, como a Torre de Babel. Vamos lembrar aquela torre que o povo lá foi construir com a esperança de chegar no céu. E aí, mas eles não estavam tão assim obedientes, e a partir dali o Senhor fez aí a confusão de línguas, porque antes todo mundo era um idioma só, mas a partir da Torre de Babel foi feito vários e vários idiomas, e agora a gente vê, hoje em dia temos milhares e milhares de dialetos,
e de idiomas e tal, né? Só lá no continente americano existem mais de 1.200 dialetos, para se ter ideia, juntando todos os países, tribos, enfim, alguns países, por exemplo, tem um idioma, mas tem algumas diferenças e tal, como na Espanha, que tem o espanhol basco, galego, catalão, que é lá da região de Barcelona, e outro que agora não me lembro o nome. Mas, enfim, então todas as coisas, o Senhor sempre quer que a gente mantenha registros e que a gente possa aprender com o exemplo das Escrituras. Então essa é a lição de hoje, eu espero que você e sua família gostem. E mais uma vez gostaria de pedir para que a gente possa continuar orando pelos nossos, e se for possível até mesmo jejuar pelos nossos irmãos lá do estado do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo com essas terríveis tempestades, ameaça de ciclone, enchentes, a destruição, a vassalação e tudo mais que eles têm passado. Como eu falei, comentei com família de lá, eu disse: gente, tá terrível, vocês estão vivendo um filme de terror ao vivo e sem nenhuma cor. É destruição, é fome. Que nós possamos, né, sempre lembrar desses nossos irmãos e irmãs de lá e de outros lugares também. Mas agora, no momento, né, que seja lá do Rio Grande do Sul, que a gente possa se unir, para que a gente possa ter, claro, um país unido. Nós seremos um país forte, principalmente nós que somos membros da igreja, que possamos ter isso em mente para poder, né, nos aproximar mais e mais do Pai Celestial. Essa é a lição de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e também deixa seu comentário, que me ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau.